E aí agora nós vamos dar uma olhada sobre o postulado da determinação, tá bom? Então, o postulado da determinação também são dois, aonde um diz quais são as condições necessárias para determinar uma reta e as condições necessárias para determinar um ponto, né? Então, dada uma reta, né? Então, o postulado da determinação da reta, né? Então, dois pontos distintos determinam uma única reta que passa por esses pontos, tá? Então, uma forma de descrever essa situação é essa daqui, né? Então, os pontos A e B são distintos aqui na figura, tá vendo? São distintos. E esses pontos determinam a reta que nós indicamos desse jeito aqui, tá? Deixa eu dar um zoom aqui se vocês não estiverem vendo, tá? Então fica AB com uma setinha, né, que aponta para a esquerda e para a direita, que é para indicar que é uma reta, né? Ou a gente coloca só assim, né? A, B e só um tracinho em cima, né? Às vezes isso aqui indica um segmento, às vezes indica uma reta. E aí aqui é o seguinte, muitas vezes, quando nós vamos indicar uma reta, né, ao invés da gente chamar só de reta R, a gente indica só o nome de dois pontos, né, como está acontecendo aqui. Ó. A reta AB, quer dizer, existe um ponto A e um ponto B que são distintos, né? E esses dois pontos estão determinando essa reta aqui. Tá? Então, para determinar uma reta, é suficiente que a gente escreva apenas dois pontos, tá? Indicou dois pontos, já é suficiente. E aí nós temos aqui uma representação algébrica dessa situação, tá? Então, dados os pontos A e B, né? Então, A e B são distintos, é isso que nós já vimos, né? Que esse sinal, essa inscrição aqui representa que A e B são pontos distintos. Temos que A pertence à reta R e B também pertence à reta R, né? Então, isso implica dizer que a reta R ela é igual à reta AB, ou seja, a reta R e a reta AB são retas coincidentes, ou seja, elas representam o mesmo conjunto de pontos, tá? Como eu disse na aula de ontem, né? Que pontos coincidentes seria, na verdade, um mesmo ponto que está sendo indicado com nomes diferentes, né? Então, temos aqui a situação das retas coincidentes, né? Que é a mesma reta, que ela poderia ser chamada de reta R ou de reta AB, né? Vamos supor que nessa reta, deixa eu botar outra. Vamos supor que nessa outra reta nós teríamos aqui um ponto C, né? Onde esse ponto C também pertenceria, né, à reta R, né? C pertence a R, tá? Então também não estaria errado a gente chamar essa reta de reta AC, por exemplo. Tá? Ou de reta CB, né? Ou BC, né? Bom, tanto faz. E outra, como nós estamos falando de reta, tanto faz eu chamar ela de reta AB como reta BA, né? É a mesma reta, né? Bom, vocês podem inverter. Tem a questão assim, se for uma reta orientada, é diferente. O que é uma reta orientada? Uma reta orientada é uma reta que tem sentido e direção, né? Então, por exemplo, se eu colocar uma seta aqui na frente, então significa dizer que esse daqui vai ser o sentido positivo da reta, tá bom? Então, nesse caso aqui, essa reta AB, e aí a gente vai botar assim, né, a setinha, onde eu estou indicando que o sentido dessa reta é de A para B, tá? Então, ela seria diferente se eu escrevesse assim, né, BA. Seria diferente. Mas nesse caso aqui eu estou falando de retas orientadas, tá bom? Mas aqui não é o nosso caso, tá? A gente está falando de retas sem orientação, tá bom? Então temos que a reta AC, CB, como eu estou botando aqui, é a mesma reta, né? Ela indica a mesma reta. Então, dois pontos distintos quaisquer indicam uma reta, né?
Bom, e aí nós temos aqui, né, a expressão duas retas coincidentes é equivalente a uma única reta, né? Uma única reta. Bom, é como eu disse, como eu falei agora há pouco, né? Quando eu chamo de retas coincidentes, quer dizer que é a mesma reta, só que está sendo chamada com nomes diferentes, né? Como eu tenho aqui reta R e reta AB, é a mesma reta, só que tem dois nomes para ela, tá? Bom, e aí agora tem o postulado da determinação do plano. Três pontos não colineares determina um único plano que passa por eles, tá? E aí tá aqui, ó, dados os pontos A, B e C não colineares, essa é a condição, tá? Se os pontos forem colineares, eles não determinam plano. Por exemplo, ó, esses pontos A, B e C, eles não determinam plano porque eles são colineares, tá? Então, não colineares, né? Aí, nesse caso aqui, determina o plano beta, né? Então, aqui, ó, A, B e C. Aí está determinando esse plano beta. E aí, esse plano beta, se eu quiser indicar eles pelas letras, né? Eu vou escrever ele assim, ó, os três pontos, tudo entre parênteses, tá? A, B, C. Olha, se você escrever apenas assim, A, B, C, sem estar no parêntese, normalmente, essa forma que a gente escreve aqui, ele vai representar aqui um triângulo. Então, para representar o plano, aí você coloca assim entre parênteses, tá? E as letras separadas por vírgula, tá bom? Para a gente indicar aqui que é o plano. Então, nesse caso aí, nós temos que esse plano beta é igual ao plano determinado pelos pontos A, B e C, tá? Aqui. Beleza? Bom, e aí o plano beta é o único plano que passa pelos pontos A, B e C. Nesse caso aqui, né? Determina um único, né? Um único quer dizer que é um e somente um, né? Então só vai existir um plano que vai passar por A, B e C, e A, B e C só determina apenas esse plano. O mesmo vale para a reta, né? Aqui está escrito uma única reta, né? Determina uma única reta. Deixa eu abrir aqui o GeoGebra. Tá? Então, o GeoGebra ele já é concebido de forma que ele obedece já esses postulados, tá bom? Então, por exemplo, se você quiser determinar uma reta no GeoGebra, né? Você vem aqui e coloca dois pontos. Vou só aumentar aqui esses pontos, ficou muito pequeno. Então, você vem aqui, determina dois pontos. Aí, com a ferramenta reta, né? Eu clico nos dois pontos e está aí a reta que foi determinada. Tá bom? Ele também permite, né? Cadê? Vamos abrir aqui 3D. Está aqui a reta, né? Ele também permite determinar um plano, né, no espaço, tá? Então, como disse, o plano ele só precisa de 3 pontos, né? Vou aumentar aqui esse ponto para vocês visualizarem melhor. Tá? E aí ele tem a ferramenta aqui plano. Olha, a minha ideia não é ensinar vocês a mexer no GeoGebra não, tá bom? Mas é só para vocês verem, né? Uma forma de visualizar esses postulados, tá? Então, ó, certo? Tá aqui o plano, beleza? E a reta, né? 2 pontos, determina a reta, 3 pontos, determina um plano. Tá bom? Ficou claro? Assim, a forma de visualizar isso, né? E aí agora temos o postulado da inclusão. O que é que o postulado da inclusão diz, tá? Se uma reta tem 2 pontos distintos num plano, então a reta está contida nesse mesmo plano. E o que quer dizer que ela está contida, né? Quer dizer o conceito de estar contido, né? Eu não disse a vocês que uma reta ela é um conjunto de pontos, não é? Não falei isso para vocês? Então dizer que a reta está contida no plano significa dizer que todos os pontos dessa reta pertencem ao plano, tá bom? Se existisse um único ponto que não pertencesse à reta, se existisse um único ponto da reta que não pertencesse ao plano, então a reta não estaria contida, tá bom?
dizer que a reta, né? A reta está contida no mesmo plano, tá? Isso quer dizer que todos os pontos da reta, todos os pontos da reta pertencem ao plano, né? E aí a gente remete novamente aqui ao GeoGebra, né? Então, tá aqui esse plano, né? Então, se eu marcar 2 pontos no plano, então, por exemplo, estou marcando aqui esses 2 pontos, que é o ponto D e o ponto E, tá? Então, se eu determinar uma reta que passa por esses 2 pontos, aí vejam, esses pontos, né? Esses pontos, eles pertencem ao plano, a esse plano aqui, né? Esse plano beta que foi determinado pelos pontos A, B e C, né? Então, D e E pertencem ao plano, a esse plano alfa, né? Então, quer dizer que a reta determinada por eles também pertence ao plano alfa. Por outro lado, se eu determinar uma reta, né, aonde um dos pontos não pertence ao plano, então, veja, esse ponto F aqui não pertence ao plano. Eu já tenho esse ponto G aqui que pertence, tá? Então, é possível visualizar que a reta ela só vai ter esse ponto de interseção com o plano, né? Bom, a reta ela não vai estar contida no plano, beleza? O GeoGebra facilita, né? Bom, então, e aí aqui nós temos uma forma de descrever essa situação, né? Então, dados 2 pontos distintos, A e B, de um plano. A reta R, que é igual à reta AB, tem todos os pontos do plano, tá aqui. E uma forma de descrever a situação é essa, né? Então, aqui entre parênteses eu estou estabelecendo as condições e aqui a conclusão, né? Então, ó, A e B são distintos. A reta R é igual à reta AB, né? E aí eu tenho que o ponto A pertence a beta e o ponto B pertence a beta, tá? E como A e B determinam essa reta R, então podemos concluir que a reta R está contida no plano beta, tá? Então isso quer dizer que qualquer outro ponto que você marcar na reta R vai pertencer ao plano beta. Podemos ter infinitos pontos numa mesma reta, mas poderíamos também ter infinitas retas nesse mesmo plano? Sim, tá? O plano, ele não possui infinitos pontos, né? Então, se ele tem infinitos pontos, a gente pode fazer infinitas combinações 2 a 2. É claro, vai haver combinações que vai estar determinando a mesma reta, né? Mas também vai estar determinando outras retas. Uma forma de visualizar isso que você está perguntando, aí deixa eu abrir aqui o GeoGebra de novo, tá? E aí, isso aí é uma pergunta interessante, tá? Eu vou botar aqui na visão plana, tá? Essa parte branca representa um plano, beleza? Ele representa um plano. Então, vou determinar aqui uma reta. Tá aqui, grandão. Tá aqui, marquei 2 pontos e vou determinar aqui uma reta. Tá aqui, beleza? Bom, você se lembra que existe o postulado da existência que diz que em um plano existem infinitos pontos e que fora de uma reta também existem infinitos pontos. E vocês se lembram que eu disse que dizer infinitos pontos quer dizer que é tanto quanto eu queira, né? Então é o seguinte, eu posso então marcar um ponto aqui fora, né, de forma que possa ser distinta, né? Ou melhor, vamos pensar aqui de uma forma diferente, tá? Vamos marcar esses 2 pontos aqui distintos e nesses 2 pontos vamos marcar aqui uma reta, tá? Com esses 2 pontos aqui, beleza? E aí o que é que pode acontecer? Eu posso pegar um ponto dessa reta qualquer e um ponto dessa reta, né? E marcar aqui outra reta, tá certo? Como nessa reta aqui, né, que vocês estão vendo aqui, ela possui infinitos pontos,
Então aqui eu já garanto a vocês que, como tem infinitos pontos nessa reta, então eu posso traçar infinitas retas, um ponto dessa reta aqui passando por esse ponto. Beleza? Só com essa ideia aqui que eu falei para vocês, né? Eu posso então marcar aqui, ó, quantos pontos eu quiser distintos, né, nessa reta aqui, e ir traçando as retas, né, que vai passar por um ponto dessa reta e que passa por esse outro aqui, ó, tá? Existe uma maneira da gente provar isso, tá? Mas a princípio eu vou deixar para vocês apenas essa visão aqui, tá bom? Então eu vou ter aqui infinitas retas passando por esse ponto, tá? Bom, e aí nós temos aqui, né, a forma algébrica, né, de representar o postulado da inclusão, né? Se dois pontos distintos de uma reta pertencerem a um plano, então a reta determinada por esses pontos está contida no plano. Tá bom? E aí temos esse símbolo aqui, tá? Né? Caso esse que é um C, né, de lado, é uma relação, né? Isso vocês devem ver na disciplina de lógica, né? Mas aí a gente precisa antecipar aqui na geometria, tá bom? Esse símbolo aqui, ele representa uma relação entre um conjunto e outro conjunto maior, tá? Então, não é possível dizer que beta está contida em R, tá bom? Não é possível, porque primeiro é que beta é um conjunto maior, né? E aí em segundo é uma consequência, por ser um conjunto maior do que R, vai existir pontos de beta que não pertencerão à reta R, tá? Então, uma situação como essa daqui não se escreve, tá bom? Correto mesmo é esse daqui, tá? Onde R é um conjunto menor e todos os pontos da reta R pertencem à reta beta. Bom, e aí temos o seguinte, né? Sim, aí essa inscrição aqui, né? A leitura dele R está contida em beta, né? Contida, é feminino porque é a reta, né? Então, R está contida em beta, né? Agora, se R não estivesse contida em beta, então a representação algébrica é essa daqui, né? Onde esse Czinho aqui tem um tracinho em cima que tá negando, né? Então a leitura fica R não está contida em beta. Bom, R não está contida em beta. Agora, eu também poderia escrever dessa forma aqui, ó. Beta, e aí o C fica o contrário, tá? R. A leitura disso daqui é beta contém R. Bom? E aí, consequentemente, né, se eu botar um tracinho aqui, fica beta não contém R, tá bom? Então, para vocês não confundirem, né, veja que a abertura fica sempre voltada para o conjunto maior, né? Então, como o beta é maior do que R, né? Então, a boca do C aqui, né, fica sempre voltada para o plano, tá? Então, vocês podem escrever, então, dessa forma aqui ou dessa forma aqui, tá? No final, ela representa a mesma relação, é a mesma afirmação no final. Tá? Embora as leituras sejam diferentes. Bom, e aí seguindo, nós temos alguns termos, né, que são importantes, tá? Que a gente vai utilizar, né, no decorrer da aula e que eu vou defini-las aqui para a gente poder não ficar, né, tendo que estar relembrando sempre nas outras aulas. Tá bom? Então, pontos coplanares. Nessa disciplina, como é geometria plana, dificilmente eu vou estar falando sobre pontos coplanares. Mas quando vocês forem pagar geometria 2, que é geometria no espaço, aí lá sim, vocês vão sempre ouvir esse termo, pontos coplanares. E o que são pontos coplanares?
são pontos pertencentes ao mesmo plano, tá? Então, pontos que estão no mesmo plano são pontos coplanares. Se tiver algum que não esteja, aí são pontos não coplanares, tá? Figura, sempre quer dizer, olha, a gente tem essa figura aqui. Figura é nada além do que um conjunto qualquer de pontos, tá? Então, a reta é uma figura, o plano ele é uma figura, uma circunferência é uma figura, tá? E um desenho que vocês façam também é uma figura, porque tudo é um conjunto de pontos. E aí temos figura plana. Figura plana é uma figura, que é o conjunto de pontos, aonde todos os seus pontos estão no mesmo plano, tá? Então, figura plana é uma figura que tem pontos, todos os pontos no mesmo plano. E por fim, a geometria plana não é bem uma ciência, mas é um ramo da matemática que estuda as figuras planas, tá? Isso é a geometria plana. Aí, do mesmo jeito que a geometria espacial é o ramo da matemática que estuda figuras espaciais, né? Então, a geometria plana estuda as figuras planas, né? E aí vocês, né, na aula de ontem eu falei sobre a geometria plana euclidiana, né? E a gente está falando sobre a geometria que foi ensinada, apresentada por Euclides, né? Aquele matemático grego que viveu 300 anos antes de Cristo. Tá? Eu falei resumidamente uma história rápida, né, sobre ele. Bom, e aí agora eu apresento uma nova definição, né? Duas retas, né? É a definição de retas concorrentes, tá? Então, duas retas são concorrentes se e somente se elas têm um único ponto em comum, tá? Aí eu vou frisar aqui esse termo, se e somente se. Isso vocês devem estudar também na disciplina de lógica, mas aí eu vou antecipar para vocês, tá? Quando eu digo se e somente se, antes desse se e somente se, nós temos aqui uma afirmação, tá? E após esse se somente se, nós temos outra afirmação. Então, o que esse se somente se quer dizer? Quer dizer que essa primeira afirmação só vai ser... Porque assim, quando a gente faz uma afirmação, essa afirmação ou ela é verdadeira ou ela é falsa, tá? Que nós chamamos de premissas, né? Ou elas são verdadeiras ou elas são falsas, tá? Então, quando eu aplico esse se somente se entre duas afirmações, então eu estou querendo dizer o seguinte: se a primeira é verdadeira, a segunda também é. Se a primeira é falsa, a segunda também é falsa e vice-versa, tá? Então significa o seguinte: se duas retas têm um ponto em comum, então elas são concorrentes. E se eu digo que se duas retas são concorrentes, quer dizer que elas têm um ponto em comum, tá bom? Então, se eu disser que duas retas não são concorrentes, então quer dizer que elas não têm um ponto em comum. E o que quer dizer que ela não tem um único ponto em comum? Quer dizer que ou elas têm nenhum ponto em comum, ou elas têm mais de um ponto em comum. Tá bom? É isso. Tá? E se eu digo, olha, dada duas retas, que a interseção entre elas é vazia, elas não têm ponto em comum, então você já sabe que essas retas não são concorrentes. Tá bom? Isso é só uma questão de lógica, vocês já devem estar estudando sobre isso, né? Mas aí eu também vou antecipando, tá? Porque é necessário. Então tá aqui duas retas, né? R e S. E a interseção entre elas vai ser esse ponto P, né? Que eu estou marcando. E aí, a forma de representar algebricamente essa situação, né, é essa daqui, tá? Isso aqui, né, que é um U de cabeça para baixo, a leitura dessa representação aqui, ele quer dizer que R, interseção, né, interseção com S, né?
Ou a interseção entre R e S também pode ser, né? Com S é igual a P, né? Na verdade, aqui está entre chaves, né? Mas é um conjunto unitário. Tá bom? É igual o conjunto que contém P. Então, sempre que eu falar que duas retas são concorrentes, então vai existir um ponto que vai ser a interseção entre elas. E aí aqui tem um exemplozinho simples, tá? Só para vocês terem uma ideia que assim, a gente trabalha muito com demonstração, tá? Então, só para vocês mostrarem, porque aqui na nossa aula, né? Eu sei que vocês devem estar acostumados, né? Quem já fez algumas continhas de geometria, tudo, a fazer um rascunhozinho lá de qualquer jeito, né? Só que nas nossas aulas, as demonstrações, elas precisam obedecer um rigor, tá? Ou uma sequência lógica, coerente, né? Para que a gente possa entender o que você está fazendo ali, tá bom? Então, eu botei aqui esse exemplo simples para mostrar a vocês assim uma maneira da gente fazer uma prova, uma dedução, né? Uma demonstração, tá bom? Então, ele pede que a gente prove que existem retas concorrentes. Tá? Então, eu apresentei aqui a definição e agora eu quero que prove que existe, realmente é possível que haja sempre retas concorrentes, né? Então, a ideia é essa. Então, o primeiro passo que eu sugiro sempre a vocês é que vocês desenhem, tente desenhar o que você está provando e depois que você desenha, a gente tenta descrever o que foi desenhado, descrever o passo a passo daquilo que foi desenhado, tá bom? E aí depois que você descreve o passo a passo, você tenta apresentar a fundamentação, tá bom? Então, por exemplo, a gente precisa provar que existe reta concorrente, né? Então, por exemplo, reta concorrente a gente sabe, são retas que têm um único ponto em comum. Então, digamos o seguinte, vamos considerar uma reta, né, que está no plano, né? Não vou desenhar o plano não, mas a gente está sempre, como é geometria plana, então a gente está considerando sempre que tudo que a gente desenhar, todas as figuras, vão estar sempre no mesmo plano. Tá bom? Então, vamos considerar aqui uma reta, né, qualquer R, e pelo postulado da determinação, ou melhor, desculpa, pelo postulado da existência, uma reta ela possui infinitos pontos, né? Então, eu vou considerar aqui um ponto qualquer sobre essa reta aqui, ó, ponto P. Bom? E ainda pelo postulado da existência, ele diz que fora da reta tem infinitos pontos, né? Tem infinitos pontos na reta e infinitos pontos fora da reta, né? E no plano tem infinitos pontos, tá? Então, eu vou considerar um ponto Q que vai estar em algum lugar do plano fora da reta R, tá? Então, vou marcar ele aqui, ó, o ponto Q. Ok? Aqui. Pronto. Pelo postulado da determinação, os pontos P e Q determinam uma única reta. Tá? Então, vou traçar aqui essa reta, tá aqui, ponto Q, beleza? Então, essa aqui vai ser a reta S, né? Onde a reta S vai ser essa reta PQ, né? Bom, visualmente, essas retas, elas são concorrentes, visualmente. Só que eu tenho que escrever, tá bom? Então, já que eu tenho que escrever, é claro, o ponto P é um ponto da reta R e o ponto P ele é um ponto da reta S. Então, temos aí uma interseção. O que é que me garante que as retas R e S não são iguais, ou seja, elas não são coincidentes? Eu estou visualizando aí que elas não são coincidentes. Mas, algebricamente, eu tenho que provar que elas não são coincidentes. Então, o que é que me garante que elas não são coincidentes? Pelo fato do ponto Q não pertencer à reta R,
Isso já é suficiente para a gente garantir que as retas R e S são distintas. Tá bom? Bom, então, beleza. Isso aqui já está claro. Agora a gente tem que escrever essa situação. Tá? Vamos escrever. Então, a gente chega aqui e escreve, ó, dado a reta R, né? Reta R, né? Dada a reta R. Pronto. Aí foi o que a gente deu, né? Então, considere um ponto P, né? Pertencente à reta R. Em vez de eu escrever, eu vou deixar só assim. Um ponto P que pertence à reta R, né? E como é que eu sei que esse ponto P pertence a R? Por conta do postulado da existência, né? Então veja que aqui eu não precisei dizer, né, que pelo postulado da existência existe um ponto P pertencente a R, tá? Mas eu poderia escrever isso, tá bom? Então, seja que, né, um ponto fora de R, né? Ou seja, que não pertence a R. Bom, beleza. Então, temos, né, a reta, né? Temos a reta S, que vai ser igual à reta PQ, né? Ou seja, é a reta determinada pelos pontos P e Q. Isso aí é o postulado da determinação, né? Então, o que é que nós vamos ter aqui? Tá? Nós temos que S ele é igual à reta PQ, não é isso? Temos que P pertence à reta R e P pertence à reta S. Tá? Isso aqui né, porque é simples, né? P pertence a R porque já é da questão, né, que a gente está colocando aqui. E P também pertence a S porque é um dos pontos que determina a reta S. Tá? Temos ainda aqui que pertence à reta S e que não pertence à reta R, né? Então, nesse caso aqui, temos que as retas R e S são distintas, tá? Então, isso implica dizer que R interseção com S será apenas o ponto P, né? Beleza? Então, eles não têm outro ponto comum, tá? Então, isso daqui, né? O fato de dizer que a interseção entre R e S é o ponto P, aí recai na representação algébrica de retas concorrentes, tá? Então, dizer isso aqui é suficiente para dizer que as retas R e S são concorrentes. Um outro modo da gente representar retas concorrentes seria eu também escrever assim, né? Coloco um X e o S, tá? Isso aqui vai estar indicando que R é concorrente a S. A leitura, né? R é concorrente, né? É concorrente a S, né? Beleza? Tá? Então, isso daqui, né? Se eu escrever isso daqui, é suficiente para dizer que as retas R e S são concorrentes, ou eu posso também escrever dessa forma aqui, tá bom? Aqui, qualquer uma das duas formas indica que R e S são concorrentes.